Olá a todos. Hoje um programa especial, totalmente dedicado ao caso Vilas Boas. Por que é que eu acabei me interessando pelo caso e acabei escrevendo matérias, tantas matérias e livros a respeito do caso? Tudo começou com esta revista. 1982, eu tinha 11 anos de idade. Esta é uma edição da Planeta, revista Planeta, que na época costumava publicar edições duplas. Juntavam duas revistas do mesmo tema, encadernavam e vendiam nas bancas como uma revista só. A editora 3 costumava fazer isso com relação ao Planeta. E esta aqui foi esta edição aqui que me fez... Foi uma das primeiras edições também da Planeta que eu li. E essa aqui foi com esta edição que eu conheci o caso Vilas Boas. O caso Vilas Boas, que saiu logo no começo aqui, né? No caso foram duas planetas, planetas chamado Melhor de Planeta Ufologia. Aqui, esse aqui seria Melhor de Planeta Ufologia 2, né? E a outra edição é o Melhor de Planeta Ufologia 3, número 104A. O outro era o número 100A, esse é o 104A. Né? E foi no número 100A que saiu os quadrinhos da famosa dupla de quadrinistas franceses Robert Gigi e Jacques Loewe. E a quadrinização que todo mundo já deve ter visto, né? A Estranha União no Caboclo Vilas Boas, foi a tradução em português e saiu em preto e branco aqui. Mas esses quadrinhos originalmente são a cores, porque a dupla publicou todos os desenhos que eles fizeram e eles quadrinizaram casos clássicos desde o Kenneth Arnold. Eles quadrinizaram vários casos e colocavam em capa dura, né, e vendiam como se fosse uma espécie de uma edição muito caprichada, em capa dura, né, e no caso aqui dessa quadrinização dessa dupla, eu acho que os desenhos mais famosos do caso Vilas Boas, os mais conhecidos e que mais ilustraram o caso, foram sem dúvida tirados desses quadrinhos. Embora não estejam, né, como toda novelização, né, não estivesse assim, na verdade, tão fiel, e embora eu diria que de todas das ilustrações, das quadrinizações, essa sem dúvida é de longe a melhor e que mais se aproximou do caso, né? Eu vou falar mais a respeito daqui a pouco. Então, mas foi por esta revista, né? Por esta revista que essa original mesmo, né? Que foi por ela que eu tomei contato com as Vilas Boas e eu fiquei assim no começo bem pensativo. Eu era criança, né, gente? Praticamente uma criança. E eu fiquei assim. Eu fiquei muito reflexivo e pensando comigo mesmo, né? Quantas possibilidades havia? Quantas e quantas possibilidades. Na verdade, não me estranhava você considerar a existência de vida extraterrestre, alienígena, e que eles pudessem estar interagindo já com humanos, porque eu assistia todo tipo de seriado de ficção científica desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, então eu não estranhava, né? E agora, quando eu comecei a tomar contato com a ufologia, aí aquilo me foi um salto de eu pensar que aquilo que era até então apenas ficção podia estar acontecendo. E o caso Vilas Boas sempre foi o caso que mais me fascinou, né? Então foi um caso que me fascinou por demais, que foi me... Eu nunca deixei de
sempre está pensando, né, no caso, e se vira e mexe eu me pegava, às vezes até ah, fantasiando, né? Acho que todo mundo já deve ter fantasiado um pouco com as Vilas Boas, né? Quem é que não gostaria de passar por uma experiência que é o que, pelos quadrinhos do Gigi e do Lob, uh, parecia algo até bastante agradável, né? Então, a gente até fantasiava, né? No meu caso, às vezes eu até fantasiava a respeito do caso, né? E aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, eu fui estudando, eu continuava sempre comprando a revista Planeta, eu tenho uma grande coleção de revista Planeta aí. Fui lendo a Planeta e fui conhecendo outras revistas, né, de ufologia, lendo livros e foi indo, né, até que quando chegou aí, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu já comecei a alimentar uma, um projeto na minha cabeça que seria de poder estudar o fenômeno de maneira mais intensa, né, sistemática, até que quando chega na universidade eu começo a trabalhar com mais intensidade essa ideia e começo a verificar que realmente seria viável, bastante viável, eu poder transformar o fenômeno OVNI num objeto de estudo, né, dentro da história, quando eu estudei história, né, na universidade. E eu comecei a verificar que dentro da história se estudava inúmeros assuntos, né, muitos deles não convencionais. E nos anos 90, a história nova, chamada história nova, a história das mentalidades, a nova história, história dos análises. Então, havia essa abertura para assuntos, né, do cotidiano, a história do próprio imaginário, estudo do imaginário ao longo da história, né, fenômenos de longa duração, isso estava tudo muito em voga. E eu falei, olha, é perfeitamente viável, né, fazer algo que, embora nunca ninguém tivesse feito ainda no Brasil, né, seria estudar academicamente o assunto. Então, eu comecei na universidade a trabalhar essa ideia e quando chegou na pós-graduação, né, quando eu me formei, eu elaborei um projeto e apresentei esse projeto para a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, me submeti aos trâmites todos, às provas e a processo seletivo e acabei, assim, algo que também eu sinceramente não esperava, né? Eu achei que eu sabia que muito bem que as chances, as possibilidades eram remotíssimas, para não dizer inexistentes, de um projeto sobre fenômeno OVNI ser aceito, mas acabou sendo aceito. E eu na universidade, então, desenvolvi, vocês sabem, a primeira dissertação de mestrado no Brasil sobre o fenômeno OVNI. Passei 5 anos estudando ininterruptamente, né? Talvez tenha sido, acho que, o período da minha vida, o único período que eu passei praticamente todo esse tempo apenas estudando o fenômeno OVNI, né? Porque eu tinha que me dedicar integralmente. E até tive uma bolsa da CNPq durante uns 2 anos, mais ou menos, né? E assim, eu tive que me dedicar porque escrever uma dissertação, no meu caso, eu cheguei a escrever uma tese, né? Não foi nem uma dissertação, foi uma tese, porque o que eu escrevi tinha dado aí 1000 páginas, né? Eu tive que cortar e até depois, na banca, examinadores falaram que eu tinha feito dois trabalhos, né? Duas teses, na verdade, porque eu desenvolvi a metade do trabalho da tese foi sobre o fenômeno OVNI em si, toda a história do fenômeno OVNI no século XX, e uma outra metade foi sobre o movimento messiânico terrorista do contatado Paladino Félix, Sábado de Notos ou Dinocraspedon, não é? Porque eu acabei, quando eu estava pesquisando o fenômeno, eu acabei me deparando, eu acabei esbarrando nos documentos do DOPS, né? Quando o DOPS abriu seus arquivos no final de 95, fui até um dos primeiros a escarafunchar os arquivos do DOPS, que na época estavam lotados no
no Arquivo do Estado de São Paulo, na rua Dona Antônia de Queiroz, no centro, ali perto da Maria Antônia, na Consolação. E ali acabei me esbarrando com uma série de documentos do DOPS a respeito das investigações que o DOPS tinha feito com ufólogos, no caso a Apex, havia investigado o Apex, a Associação de Pesquisas Exológicas, o Max Berezovsky, Fernando Grossman, vários membros da Apex, foram o Willy Wirtz, também, o Flávio Pereira, né? Vários membros da Apex tinham sido investigados pelo DOPS, e no meio desses documentos, enquanto eu estava resgatando esses documentos, eu acabei, assim, sem esperar, apenas eu sabia, né, do envolvimento do Aladino, do Dino Kraspedon, com movimentos subversivos na década de 60, mas eu nem sequer imaginava que havia documentos no arquivo sobre ele, né? E acabei encontrando muita documentação. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu preciso estudar. E eu acabei me dividindo em dois, né? Porque eu tive que estudar, então, o fenômeno OVNI, o clássico, o fenômeno OVNI clássico, e ao mesmo tempo eu estava tendo que resgatar um movimento que até então estava completamente esquecido, oculto. Nunca ninguém também havia antes feito um estudo a respeito do movimento do Aladino Félix, que é uma outra história, como diria o Rudyard Kipling. Isto é uma outra história, né? É algo que eu precisaria de muitas e muitas horas para falar, e que eu já escrevi um livro sobre o Aladino, tenho trabalho que espero publicar em breve, né? E tenho retomado também muitas pesquisas sobre o Aladino ultimamente, mas eu não vou falar do Aladino agora, porque o assunto agora é sobre o Vilas Boas. Então eu estou fazendo toda essa delonga aqui para chegar ao ponto que depois que eu defendi minha tese em 99, né, continuei pesquisando intensamente o fenômeno OVNI, e resolvi assim, é estranho, né? A gente não tem como explicar muito bem por que a gente faz, a gente acaba fazendo, né, esse tipo de procedimento. E eu acabei reabrindo vários casos. Durante a tese, eu acabei reabrindo, por exemplo, o caso Araçariguama, o caso do João Prestes, aquele que foi queimado em 46, um ano antes da Era Moderna dos Voadores, e foi queimado no Carnaval de março de 46, morreu queimado em circunstâncias estranhas. É um caso que tem muitas semelhanças aí depois, né, depois que os outros casos aconteceram, se verificou que esse caso, o caso Prestes, era semelhante, né, a aqueles ataques de luzes que provocaram mortes, né? Então você pode traçar paralelos com casos da Operação Prato, casos do Chupa-Chupa, o caso da Ilha dos Caranguejos, né? Outros casos de mortes por luzes, o próprio caso das máscaras de chumbo. Então entraram no rol, né? O caso Prestes foi o primeiro caso desse rol aí de ataques por parte de luzes desconhecidas, vamos chamar apenas de luzes conhecidas, ou OVNIs, que até hoje, né? Até hoje esses casos, o caso Pedro de Toledo também, não posso me esquecer, né? O caso Pedro de Toledo talvez seja o caso mais semelhante ao caso Araçariguama, né? Então é o caso até mais recente, né, que aconteceu há poucos anos atrás. E esses casos todos, até hoje, são uma espécie de arquivo X, vamos chamar assim, né? São autênticos arquivos X, porque realmente não há como você fechar esses casos com uma explicação, né? Foram OVNIs, chamados de OVNIs, ataques de OVNIs por falta de um outro nome, né? Porque realmente não tem assim, você pode associar talvez a cultos satânicos, a algum tipo de culto, algum tipo de fenômeno parapsicológico, algum tipo de fenômeno espiritual, algum tipo de fenômeno envolvendo até forças demoníacas, portais dimensionais que se abriram, vórtices, buracos no espaço-tempo. O que mais? Você pode inventar mil e uma teorias, nenhuma delas vai
explicar satisfatoriamente vai fechar o caso, né? Mas, então, eu reabri vários casos clássicos, entre eles o caso Prestes. Em 2002, eu acabei, assim, por um impulso, né? Por um certo impulso, uh, eu pensei comigo mesmo, olha o que é o instinto, né? Eu sigo muito instinto, sabe? Eu não sei o que deu em mim, eu resolvi tentar encontrar testemunhos do caso Vilas Boas. Vejam vocês, eu sou maluco. E eu acabei encontrando, assim, procurando, né? Procurando, vasculhando, procurando, acabei encontrando a irmã mais velha do Antônio Vilas Boas, a Aldércia Vilas Boas, que era 2 anos mais velha que o Antônio. Ela nasceu em 34, o Antônio nasceu em 36, né? Então a Aldércia faleceu recentemente aí em 2015, faleceu em 2015. Nós entrevistamos ela em 2002. Nós, porque eu descobri o paradeiro dela no começo de 2002, fiz uma entrevista por telefone primeiro. Essa entrevista está aqui no canal, né? E eu preciso colocar todas as outras entrevistas. Tem um monte de entrevistas que eu fiz com as testemunhas do caso Vilas Boas. Eu ainda não pude, não tive tempo, não tive condições e tempo para digitalizar e colocar no canal. Eu tenho uma quantidade assim imensa ainda de material, de entrevistas que eu preciso colocar no canal, né? Mas eu só tive tempo para colocar essa primeira entrevista que eu fiz por telefone com a Ordércia. E no final, depois, logo em seguida, eu também localizei o paradeiro do irmão mais novo do Vilas Boas, o José Vilas Boas. Localizei o paradeiro do sobrinho também do Vilas Boas, o João Batista de Queiroz, acabamos quando no final do ano, eu e o Pablo Villarrubia Amaus, meu grande amigo, jornalista, escritor, explorador, né, autor aí de vários livros que já se tornaram também livros clássicos, né, como Luzes de la Muerte, por exemplo, Mistérios do Brasil, Brasil Insólito, e o Luzes que Matam, né, que saiu pela UFO, aí, pela Biblioteca UFO, Luzes que Matam. Não é bem esse o título, acho que o título é Quando os UFOs Atacam, se não me engano. Quando os UFOs Atacam. O título em espanhol é Luces de la Muerte, né? E eu e o Pablo, então, fizemos muitas pesquisas, já nos anos 90 fizemos muitas pesquisas. Aí, em 2002, como havia localizado então, o paradeiro aí dos parentes do Vilas Boas, o Pablo, no final do ano, ele veio ao Brasil, ele foi ao Brasil e juntos fomos até São Francisco de Sales e na região de Minas Gerais, entrevistar a Aldércia e vários parentes do Vilas Boas. No caso da Aldércia, no próprio São Francisco de Sales, José Vilas Boas, ele morava, se não me engano, em Contagem, né? Tivemos que ir até Contagem para entrevistá-lo. E tivemos que ir também, passamos antes em Uberaba. Em Uberaba nós conseguimos localizar a certidão de óbito do Antônio no cartório de Uberaba. E também nós fomos ao cemitério de Uberaba, onde nós visitamos os túmulos da família Vilas Boas e, claro, do próprio Vilas Boas. O túmulo do Vilas Boas, ali no cemitério de Uberaba, onde também estava localizado o túmulo de Chico Xavier. Muito perto do túmulo de Vilas Boas fica o túmulo de Chico Xavier, né? Vou até mostrar aqui uma foto do cartório de Uberaba, onde nós desencavamos a certidão de óbito. Essa luz aqui não está muito clara. Vou ver se eu consigo colocar aqui de modo mais claro. Aqui o cartório de Uberaba. Bom, de qualquer forma, essas fotos todas ou estão nos livros ou em matérias, ou nas matérias aí no meu blog. Então nós estivemos em Uberaba, deixa eu ver se eu acho aqui a foto do túmulo do Vilas Boas, no cemitério de Uberaba.
Aqui o túmulo do Vilas, no cemitério de Uberaba, certo? E lá também estão os túmulos dos pais do... Não, dos pais não, de alguns parentes do Vilas Boas. Os pais do Vilas Boas estão lá em São Francisco de Sales, no próprio cemitério de São Francisco de Sales. E é muito... É algo assim bastante significativo, né? Vamos dizer assim, que o túmulo de Vilas Boas esteja próximo do médium Chico Xavier. Está aqui, muito próximo o túmulo do Vilas Boas e do Chico Xavier, certo? Então nós fomos para esses locais, fizemos uma pesquisa em loco, em São Francisco de Sales. Quando nós chegamos em São Francisco de Sales, nós tentamos falar com a Aldércia e nós ficamos assim um tanto atônitos porque a Aldércia não atendia o telefone, né? Pensamos, nossa, será que houve? Dançamos, né? Aí quando chegamos à casa dela, a humilde casa dela, na verdade, aí ela nos atendeu e disse que o telefone dela tinha sido cortado. Ela vivia em situação situação de comisseração, né? Bastante precária mesmo. Vivia com uma aposentadoria, uma parca aposentadoria, e ela tinha acabado de ser operada de um câncer, e a situação financeira dela não estava nada boa. Ela que tinha tido uma vida muito boa, né? Porque ela morou na fazenda onde aconteceu o sequestro, uma fazenda muito grande, era uma vida muito boa. Depois ela se casou com um agricultor que acabou perdendo tudo, e nessa ele teve que trabalhar no garimpo, ir para um garimpo, onde 3 anos depois ele acabou falecendo de malária. Vejam vocês, ela ficou sozinha, né? E assim, inexplicavelmente, não sei por que motivo, os parentes nunca a ajudaram, não sei qual foi o motivo. Os parentes nunca a ajudaram, ela vivia sozinha, né? Vivia sozinha e passando por muitas dificuldades, né? Mas então entrevistamos a Aldércia, passamos aí um dia inteiro entrevistando ela que nunca tinha sido entrevistada, vejam, nunca tinha sido entrevistada, assim como todos os que entrevistamos nunca tinham sido entrevistados, né? Então me pergunto como é que o caso brasileiro, o caso ufológico brasileiro mais notório, mais famoso, o maior clássico, o mais emblemático, tido como aquele caso assim mais, né, pesquisado, certo? Mais pesquisado, tido como o caso mais famoso e tudo mais. Como é que o caso Vilas Boas, que é este caso, tenha sido tão negligenciado, tenha passado décadas e décadas sem que ninguém se prontificasse a voltar a pesquisá-lo, né? Foi isso que eu acabei fazendo. E eu me surpreendi mais nisso, talvez, porque quando eu encontrei todos eles, eu pensei, pô, eles devem já ter sido entrevistados antes, né? Todos eles me disseram, olha, a primeira vez, nós nunca fomos entrevistados. Quer dizer que eles não foram entrevistados nem sequer pelo João Martins, pelo Olavo Fontes, pelo Walter Buehler, e depois pelo Álvaro Fernandes, né, que foi depois desses o que chegou antes no caso, mas nenhum deles eu havia entrevistado. Então eu diria que esse tipo de negligência na ufologia brasileira é muito comum, é muito frequente, né? Eu verifiquei isso quando eu reabri outros casos clássicos, né? E assim, você verifica que as testemunhas, elas ficam esquecidas, elas apenas no momento ali do caso, não é? Ou assim, passado alguns anos, que eles são procurados, depois muitos são esquecidos completamente, ninguém volta mais a entrevistá-los, e esses casos ficam completamente, acabam caindo né, sendo arquivados, assim, né? Arquivam o caso sumariamente e ficam aparentemente satisfeitos
com aquela primeira coleta de dados, e todas as versões vão ser aquelas versões colhidas inicialmente, né? Foi o que aconteceu com as Vilas Boas, e que quando nós fomos ouvir novamente, quer dizer, ouvir novamente, não, ouvir pela primeira vez essas testemunhas que nunca tinham sido ouvidas, nós acabamos verificando uma série de lacunas, de erros que haviam nos relatos consagrados, nos relatos que ainda são, né? Até hoje. Você abre aí o site de ufologia, revistas, publicações, você vai encontrar sempre aquelas mesmas versões, os mesmos relatos, né? Com os mesmos erros, os mesmos equívocos, né? Por falta de pesquisa, certo? E muitos ufólogos que estavam até próximos da região ali poderiam ter, né? Poderiam ter ido em busca, saído à caça, fazer pesquisa de campo, para levantar novos dados, para fazer uma revisão, mas não foi feito, né? Então, até isso eu falo aqui no meu livro 50 Tons de Grays, né? Dediquei aqui, acho que uma página para fazer esse tipo de observação, para dizer, poxa, mas como pode? Como pode, ainda mais em relação a um caso assim tão emblemático, como podem deixar em tais negligências, né? E a gente então vê a disparidade, vê a clamorosa desproporção entre a fama, né, granjeada aí pela própria ufologia, pela a fama da ufologia e a fama de muitos ufólogos, né, em relação ao que na verdade se realiza, certo? É algo assim, é algo gritante, é uma distância abissal, né? É uma distância abissal, certo? O que a gente vê na verdade mais gente se gabando, né? Se gabando de ter feito isso e aquilo outro, do que propriamente ter realmente ido lá e realizado uma investigação, um trabalho, uma pesquisa satisfatória, certo? Então, não que também estou dizendo aqui que eu realizei uma pesquisa inteiramente satisfatória, né? Eu realizei tudo aquilo que eu pude realizar com os recursos que eu tinha, com o tempo e recursos que eu possuía, com todas as limitações, né? Todas as limitações, viajando com parcos recursos, né? Tanto é que no São Francisco de Sales nós ficamos hospedados ali numa pensão, né? Na verdade também só havia essa pensão em São Francisco de Sales na época, não sei hoje como é que está. Chegamos em São Francisco de Sales, chegamos lá e perguntamos onde é que a gente podia ficar hospedado. Só havia uma pensão, ficava do lado da rodoviária, a pensão da Dona Manuela, que era uma casa comum. Quando nós entramos na pensão dela, ela estava dormindo e um cachorrinho saiu debaixo do sofá, tinha um buraco embaixo do sofá, um cachorrinho saiu de lá, começou a latir e acordou a Dona Manuela. O cachorrinho era a campainha, era a campainha da pensão, né? Então, a gente fez o possível aí com os recursos que a gente possuía, né? Fizemos o máximo, né? Fizemos o máximo e claro que sempre se pode fazer mais, sempre se pode investigar mais. Eu acho que nunca tem fim uma pesquisa, né? Você pode, quanto mais você cava, mais você encontra. Então, acho que daria para encontrar até mais testemunhos, mais gente aí, né? E fazer muito mais. Só que a gente vai até um certo ponto, né? Até chegar ao nosso limite. No caso, nesse ponto eu estou tranquilo. Eu fiz o máximo que eu pude, né? Tudo que eu pude levantar, eu levantei, né? E junto com então a esses parentes, né? Nós ficamos sabendo, por exemplo, que a mulher que era descrita como uma beldade, que a própria dupla Robert Gigi e Jacques Lobé descreveram, né, pintaram como uma beldade, como uma mulher espetacular, né, quase que uma vedete, uma atriz de cinema, uma Vênus, uma deusa, né,
na verdade, e quase todos os outros autores também que fizeram o retrato falado dessa mulher a pintaram como uma beldade. E quando nós ouvimos os testemunhos, nós soubemos que, na verdade, Vilas-Boas não teria dito nada disso, que ele teria falado que a mulher era horrenda, né? Quer dizer, todas aquelas nossas fantasias foram por terra. É, a mulher disse que era horrível. A mulher não era nenhum modelo de beleza, longe disso. E que ele teria só conseguido manter o intercurso com ela porque, segundo ele, poderia ter sido o líquido que passaram no corpo dele, né? Poderia ter sido um efeito afrodisíaco. Então foi aquele líquido que era um tanto quanto espesso, oleoso, né? Não era, ele falou que era um líquido ficava entre a consistência aí da água, né? E o óleo, né? Mas também não era nenhuma nem outra, ficava entre os dois. Não era algo assim muito gorduroso, né? Mas também não era algo algo assim com a consistência apenas da água, né? Então, quando você ouve essas testemunhas, né, geralmente aparecem esses pontos, né, como no caso da Sarigoma, por exemplo, né, que entrou muitas versões dizendo que ele tinha derretido, que o João Prestes tinha derretido, né? Nós ouvimos testemunhas que disseram que não, isso não aconteceu. Na verdade, isso não aconteceu, ele não derreteu, ele ficou apenas com a pele bastante queimada, né, vermelha, como se tivesse sapecado. Alguns falaram que ele parecia que tinha sido sapecado mesmo por fogo, né? A pele ficou bem vermelha, assim, mas nada daqueles relatos de que o homem derreteu, né? Nada disso, né? Até o atestado de óbito do João Prestes estava escrito que ele teve queimaduras de primeiro e segundo graus, né? Então, se foi atestado que eram queimaduras, ele morreu de queimaduras, né? Não tá lá no certidão do óbito que ele virou pó, né? Ele derreteu, virou pó, certo? Ele foi constatado que eram queimaduras. Agora, qual era a origem dessas queimaduras? Porque não era a queimadura convencional de lampião, não era de fogo, né? Não era de nada, né? Era como se fossem queimaduras assim mais de micro-ondas, coisas do gênero. Mas aí no caso Vilas-Boas, eles todos também falaram, confirmaram, né, uma versão que corria assim, a boatos, de que o Vilas-Boas teria sido levado pela NASA ou pela CIA, sei lá, algum órgão americano para os Estados Unidos. Então Vilas-Boas ele foi realmente para os Estados Unidos, foi levado para uma base, que não se sabe se é a Área 51, se é uma base da NASA, não se sabe exatamente onde ele foi levado, né? Talvez provavelmente a Área 51, vamos dizer assim. E lá eles teriam mostrado ao Vilas-Boas uma série de naves, né, ou que eram naves acidentadas, que tinham sido resgatadas, ou eram naves que eles haviam construído com base em alguma nave acidentada, uma reengenharia, algo assim. Vilas-Boas foi instado a dizer se a nave que o havia sequestrado era parecida com aquelas naves que estavam nessas bases. E dizem até que deram um terreno para o Vilas-Boas nos Estados Unidos, convidando-o a morar nos Estados Unidos. Ou seja, parece que eles queriam que o Vilas-Boas morasse lá, até para ficar mais perto, né? Eles poderem estar constantemente examinando, entrevistando Vilas-Boas, acompanhando, né? Então, mas o Vilas-Boas ele nunca quis morar lá. E não sei o que aconteceu com esse terreno que ele ganhou, né? E também os parentes falaram que também não sabem o que foi feito, se ficou abandonado, se ninguém sabe, né? Também falaram que apareciam militares vestidos de uniforme verde oliva na fazenda, vez ou outra. Às vezes traziam presentes para o Vilas-Boas, levavam livros em inglês, né? Levavam livros para o Vilas-Boas, que ele gostava muito de ler. Então, esses elementos todos, né? Vários elementos conhecidos, também apuramos também que aconteciam fenômenos paranormais na fazenda,
que antes de acontecer o sequestro, no dia 16 de outubro, na noite de 16 de outubro de 57, apareciam OVNIs, né? Era constante o aparecimento de OVNIs na região, de luzes, associados até à Mãe de Ouro também. Houve casos de assombração, ali nos arredores e na fazenda, casos de avistamentos de fantasmas, avistamentos de criaturas e fenômenos assim estranhos do tipo luzes que corriam, que faziam um som estranho, né? Fenômeno até de poltergeist, de umas bolas de barro que eram arremessadas no local, de um monjolo que batia sozinho, né? Então, uma região assim riquíssima, né, em casos. E quando nós estivemos na fazenda, e foi o João Neto, o sobrinho do Vilas Boas, que gentilmente nos levou à fazenda, né? E né, na gentileza dele, ele nos levou à fazenda e ali nós pudemos conferir, né? Não o local exato onde aconteceu o caso, porque infelizmente a fazenda foi inundada pela represa Água Vermelha, né? Vou até encontrar as fotos aqui, vou mostrar para vocês. A fazenda foi inundada pela represa Água Vermelha e o local exato onde aconteceu o sequestro, até a casa onde eles moravam, foi inundada, a região ficou embaixo d'água. Então só uma parte da fazenda que restou, né? E foi quando nós estivemos então na fazenda aí, aqui a foto do João Neto. Será que vai dar pra, espero que dê para vislumbrar aí pelo menos. Certo, aqui o João Neto na fazenda, certo? Então eu senti ali um clima bastante pesado, né? Bastante pesado. E a gente sabe que essa fazenda antigamente era uma aldeia de índios, era uma aldeia indígena. Bom, essas fotos todas que eu tirei na fazenda estão no meu Patreon. Eu publiquei ali fiz uma postagem que eu publiquei todas as fotos que nós tiramos na fazenda do Vilas Boas. Eu aqui junto com o João Neto. Então, infelizmente não restou, né, da casa, nada, não restou nada, foi tudo inundado, o próprio local onde pousou o descoador também foi inundado, né? Então nós estivemos, mas eu senti ali nesse local um clima muito, muito estranho e pesado, certo? Um local assim, como eu tenho uma certa sensitividade, né, para sentir o clima, eu senti um clima muito ruim lá, muito ruim mesmo. Então, se é para dizer algo a respeito assim né, de um clima não convidativo, eu diria que esse local é assim, tá? Esse é um local que tem isso, que tem uma reminiscência de algo muito pesado, né? Geralmente locais onde índios foram enterrados tem esta energia, né? Mas eu não sei, eu só sei que eu senti algo pesado no local. Então, o que se diz? O que é que se diz a respeito do que pode ter acontecido com o Vilas Boas, né? Essa versão de dois agentes do Bosco, Nedeljkovic, que era um croata, um sérvio croata, que a família mudou levando ele. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram para o Paraguai. E o Nedeljkovic, ele aprendeu vários idiomas, ele tinha uma facilidade com idiomas, ele aprendeu vários idiomas e acabou servindo à Junta Interamericana de Defesa, um órgão que se dedicava a fazer estudos a respeito da situação
sociopolítica dos países latino-americanos, né? Isso mais na época da Guerra Fria, onde havia o temor onde havia ali uma disputa, né? Havia uma disputa entre os países comunistas e capitalistas, né? Pelo predomínio na região. Então, o Bosko Nedeljkovic, um belo dia, ele confidenciou ao ufólogo Rick Reynolds, ele confidenciou que ele havia participado de uma operação chamada Operação Mirage. Operação Mirage, e que essa operação aconteceu porque os militares e os agentes estavam querendo levar a cabo testes com drogas de controle da mente, verificar como é que eles poderiam usar essas drogas, por exemplo, no caso de uma guerra, no caso de eles necessitarem de lançarem mão desses artifícios. Então eles queriam saber o que essas drogas geravam, né, e quais os efeitos, como é que eles poderiam usar essas drogas. Então, isso tudo dentro do projeto MK Ultra, né, dentro daquele famigerado projeto MK Ultra. E então disse o Nedeljkovic que eles, uma equipe, rumou para a região. Eles chegaram no Rio de Janeiro, no aeroporto de Galeão. Aí de lá eles foram para Uberaba e montaram uma base, né? E dali eles, um certo dia, uma certa noite, eles pegaram um helicóptero, né? Era um helicóptero muito grande que comportava várias pessoas nesse helicóptero, e havia até um médico que chamavam apenas de doutor, e esse médico que era um dos responsáveis para ministrar essas drogas, para utilizar essas drogas para testar. E disse que quando eles chegaram, eles estavam sobrevoando a região, quando eles sobrevoaram a fazenda do Vilas Boas, no dia 16 de outubro, né? Aí vai uma discrepância, ele disse que era 22 horas quando eles abordaram o Vilas Boas de helicóptero. Já o Vilas Boas, ele relata que era 1 hora da manhã quando ele estava arando a terra, né? Então nessa região era muito quente, então eles trabalhavam à noite, preferencialmente à noite. Então o Vilas Boas e às vezes ele ficava de madrugada arando a terra, né? Então, nessa fatídica noite, ele estava ali com o trator, quando essa equipe da Operação Mirage avistou Vilas Boas e falou: olha, esse aqui vai ser o nosso alvo, né? Ideal, o nosso alvo ideal. O cara está lá sozinho, dando sopa, é nele mesmo, né? Aí o helicóptero se aproximou, borrifou no Vilas Boas esse produto químico, que seria uma droga chamada lorazepam, né? Uma droga que produz alucinações. Borrifaram o Vilas Boas. O Vilas Boas, quase que imediatamente, logo em seguida, ele começou a sentir os efeitos. E quando o helicóptero pousa, o Vilas Boas, então, ele interpreta, né, como um OVNI. Ele pensou que era um OVNI e que os militares saíram de lá vestidos com aquela roupa de proteção hermética, né, parecido com um escafandro, com uma roupa que os impedia de respirar aquele produto químico. O Vilas Boas interpretou aqueles militares, aqueles oficiais, como seres alienígenas, né? E esses seres acabam pegando o Vilas Boas à força, né? Arrastaram o Vilas Boas para o helicóptero e lá colocaram dentro de uma sala. Diz que esse helicóptero tinha um cubículo de metal. Nesse cubículo de metal, o Vilas Boas teria sido colocado e deixado ali junto. Eles tinham levado também com eles uma prostituta asiática. Uma prostituta asiática. Por isso que a mulher é descrita como sendo muito baixa, né? 1,30 m de altura, né? Essas medidas foram tomadas com base nas medidas na altura do Vilas Boas. O Vilas Boas media 1,60 m e pouco, 1,63 m, 64. Aí calcularam com base na altura do Vilas Boas que os captores tinham 1,57 m e a mulher tinha 1,33 m de altura, mais ou menos, né? Então era uma mulher bem baixa, que bateria aí com uma descrição com uma mulher asiática. Muitas mulheres asiáticas costumam ser bem miúdas, né? Então
E também, vamos dizer que certas descrições que o Vilas-Boas fez, embora em estado aí alucinatório, certas descrições correspondem e batem com uma mulher asiática, né? Cabelos lisos, ele disse que tinha cabelos muito lisos, lábios finos, né? Queixo pontudo, olhos um tanto puxados, né? Então bate aí com uma descrição de uma mulher asiática. O que não bate é que ele disse que os pelos pubianos eram ruivos, né? Era um detalhe aí, eram ruivos, né? Mas é que está, se o Vilas-Boas estava em estado alucinatório, ele pode ter deturpado completamente tudo o que aconteceu, né? Então só transparece aí transparece alguns lances, mas muito do que ele relatou teria sido bastante deturpado, certo? Então, nesse helicóptero ele acaba mantendo o intercurso, né? E depois vem todo aquele relato, né? Depois ele criou, né, todo aquele relato, mas porque ele estava em estado alucinatório, certo? Essa versão aí do Nedeljkovic. Nedeljkovic é a versão que foi também a versão já aí nos anos mais recentemente, né, do Richard Dodd. Richard Dodd, que fez a declaração dele, fez a admissão dele de que participou também da Operação Mirage para o pesquisador Mark Pilkington. Mark Pilkington, né, que percorreu os Estados Unidos, ele percorreu os Estados Unidos pesquisando até que ponto os militares, as agências de inteligência estavam envolvidas com o fenômeno OVNI, e ele acabou descobrindo aí, também tropeçou aí com o Richard Dodd, que o Richard Dodd estava trabalhando até como guarda de trânsito, né? Já não era mais agente, era um guarda de trânsito, se tropeçou com o Richard Dodd, que o Richard Dodd acabou confessando a ele, contando a ele, confidenciando muitos segredos aí, né? Dos bastidores do Deep State, vamos chamar assim, né? Dos bastidores, dos subterrâneos, dos PSYOPs, das operações psicológicas, das MILABs, das Military Abductions, e acabou contando, entre essas histórias, acabou contando, né, que havia participado dessa tal Operação Mirage e praticamente referendou tudo aquilo que o Nedeljkovic já havia dito, né? Mas aí fica assim, né? Pode ser que ele se baseou inteiramente no relato do Nedeljkovic, né? Então, porque ele relatou muito tempo depois. Mas essa versão tem muitas e muitas objeções, né? Muitas objeções, e não é porque foram dois agentes do governo que relataram que se possa conferir total credibilidade. Muito pelo contrário, exatamente porque são ex-agentes do governo, é que a gente tem que ficar muito desconfiado do que eles estão relatando, né? Embora há embora haja muitas congruências, né? No relato do Vilas-Boas há muitos detalhes que confirmam, né, que ele possa realmente ter sido alvo desse PSYOP, né? Então, mas por outro lado, também existem muitos outros elementos que não se encaixam. E eu vou falar então mais daqui a pouco de tudo isso. Vou falar na segunda parte aqui deste especial, né? Essa aqui é apenas a primeira parte. Eu vou interromper aqui e vou continuar a segunda parte, né? Vou prosseguir na segunda parte, vou entrar então a fundo nessa teoria, nessa versão desses agentes. Então, gente, até a segunda parte.